Olha, vamos combinar. Ver uma criança tendo uma convulsão é, sem dúvida, uma das coisas mais assustadoras que alguém pode presenciar. Aquela sensação de impotência, ela é real e pode tomar conta de tudo. Mas a boa notícia é que o conhecimento é a melhor arma que a gente tem contra o medo. Por isso, a ideia aqui é a gente entender juntos, passo a passo, o que é uma convulsão febril. Imagina a cena, que é o que assombra muitos pais, mães e cuidadores. A criança está bem, talvez com um resfriado comum, e de repente o corpo dela começa a tremer sem controle. A cabeça, claro, dispara. O que é isso? É grave? O que eu faço? Fica aqui com a gente, porque nós vamos decifrar exatamente esse momento. Certo. Então vamos lá. O primeiro passo para a gente transformar esse medo em calma é entender direitinho o que é uma convulsão febril, quem ela costuma afetar e, o mais importante de tudo, por que ela acontece. Então, aqui está a definição que é a chave de tudo. O que caracteriza uma convulsão febril é essa combinação, uma convulsão que acontece junto com a febre. E o ponto mais importante aqui é o que ela não é. Não é uma infecção no cérebro, tipo meningite. A própria febre funciona como um gatilho para o cérebro da criança que ainda está se desenvolvendo. Isso já coloca as coisas em outra perspectiva, né? Por mais que seja assustador para quem está vendo, não é um evento raro nem misterioso. Pelo contrário, é a ocorrência neurológica mais comum da primeira infância. Isso significa que é algo que os pediatras conhecem muito bem e sabem exatamente como manejar. E esses números só reforçam o quanto isso é comum. Pensa bem, até 1 em cada 20 crianças com menos de 5 anos vai ter pelo menos um episódio. Isso quer dizer que numa salinha de jardim de infância, por exemplo, é bem provável que pelo menos uma criança já tenha passado por isso. Milhões de famílias no mundo todo entendem exatamente o que é essa experiência. O perfil de quem passa por isso também é bem específico, sabe? Acontecem principalmente entre os 6 meses e os 5 anos de idade, com um pico ali por volta de 1 ano e meio. E por que nessa idade? Porque o cérebro ainda está amadurecendo e por isso é mais sensível. E a causa? Na maioria das vezes não é nada de outro mundo. São infecções virais super comuns, como um resfriado ou roséola, que causam a febre. Ok, mas aqui a gente precisa entender um detalhe que faz toda a diferença. É que nem toda convulsão febril é igual. Elas se dividem em 2 tipos, a simples e a complexa. E saber identificar qual é fundamental para entender os próximos passos. Vamos dar uma olhada nessa tabela, que é o nosso guia para entender o que aconteceu. A grande maioria é do tipo simples. O corpo todo treme, dura menos de 15 minutos e não acontece de novo no mesmo dia. Depois, a criança fica sonolenta, mas logo volta ao normal. Já a complexa tem um ou mais sinais diferentes, pode afetar só um lado do corpo, durar mais tempo ou acontecer de novo em menos de 24 horas. E aqui vem a notícia que traz um alívio enorme. A esmagadora maioria, mais de 80% de todos os casos, se encaixa na categoria simples, ou seja, o cenário mais comum é também o menos preocupante. E saber disso já acalma bastante. Agora, a parte mais importante, a parte prática. O que fazer exatamente naquele momento, na hora H? Ter um plano claro na cabeça faz toda a diferença para a segurança da criança e para a tranquilidade de quem está cuidando. Memorize estes passos. Primeiro, e mais difícil, manter a calma. Afaste qualquer objeto que possa machucar e deite a criança de lado. Isso ajuda a saliva a escorrer e evita engasgos. Esqueça completamente aquele mito antigo de colocar algo na boca. Isso é perigoso, pode machucar a criança. E por último, mas super importante, olhe no relógio e marque o tempo. Saber quanto tempo a crise durou é uma informação vital para a equipe médica. Certo, a crise passou, a criança foi avaliada. Agora, claro, a cabeça fica cheia de perguntas. Isso vai acontecer de novo? Pode virar epilepsia? Vai precisar de muitos exames? Vamos responder a cada uma delas agora. Aqui é super importante separar 2 coisas que as pessoas costumam confundir. Uma coisa é o risco de ter outra convulsão febril. Esse risco é um pouco maior se a criança é muito novinha ou se tem casos na família. Outra coisa, bem diferente, é o risco de desenvolver epilepsia. Esse risco só aumenta um pouquinho em casos específicos, como nas convulsões complexas ou se a criança já tem alguma condição neurológica. São 2 medos diferentes, com probabilidades bem diferentes. E aí, claro, vem aquela pergunta que aperta o coração. Será que vai precisar fazer um exame na cabeça? Uma ressonância? Uma tomografia? Só a ideia desses exames já é bem estressante, né? E a resposta, na maioria esmagadora das vezes, traz um alívio gigante. Para uma convulsão febril do tipo simples, as diretrizes médicas são muito claras.
Não precisa de exames de sangue de rotina, não precisa de tomografia, não precisa de eletroencefalograma. O diagnóstico é o que se chama de clínico, ou seja, a ferramenta mais poderosa da equipe médica é a história que a pessoa que cuida da criança vai contar. Agora, vamos direto ao ponto, né? Vamos falar sobre o maior medo que acompanha qualquer tipo de convulsão: a possibilidade de isso evoluir para a epilepsia. É uma preocupação super legítima e que merece uma resposta bem clara. Olha, os números aqui são muito, mas muito tranquilizadores. O risco de uma criança que teve uma convulsão febril desenvolver epilepsia no futuro é baixíssimo. Isso quer dizer que para a grande maioria, estamos falando de 90% a 98% das crianças, isso vai ser só uma memória assustadora, sem nenhuma consequência a longo prazo. É importante entender que a convulsão febril não causa epilepsia. No máximo, ela pode ser o primeiro sinal em uma criança que já teria essa predisposição. E para fechar, um ponto que tira um peso enorme das costas: a culpa. É muito natural pensar, se eu tivesse dado antitérmico antes, isso não teria acontecido. Mas a ciência já mostrou que não é bem assim. Embora os remédios para a febre ajudem no bem-estar da criança, eles não previnem a convulsão febril. A culpa não é de quem cuida. E a mensagem final, o que a gente precisa guardar de tudo isso, é essa. Sim, o momento da crise é terrível, um dos piores que um cuidador pode enfrentar. Mas, na grande maioria das vezes, o prognóstico é excelente. É um susto, um episódio passageiro no caminho de uma infância totalmente normal e saudável.